Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Obreiros em Foco. Hoje, sexta-feira, feriado nacional, sexta-feira santa, né? Nós estamos aqui já no final do dia, mas pode ser para você um começo, né? O começo de uma nova vida, o começo da paz, o começo da saúde, o começo da alegria. Afinal, o nosso Senhor, num dia como hoje, né, há milênios, entregou-se. E essa entrega foi exatamente para nos guardar, para nos resgatar. Ele foi no nosso lugar. Quando nós que deveríamos estar lá, ele foi por nós. Por isso que você não tem que ficar aí do outro lado, sofrendo, aflito, desesperado, tendo absoluta certeza de que você foi comprado. Foi pago um preço por você. Por isso, pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, que a tua vida é muito valiosa, então você não tem que sofrer e nem se desesperar. A partir de agora, se você quiser desabafar, ligar para nós, entrar em contato conosco, o nosso telefone fica aqui à sua disposição. Nós temos aí a nossa central de atendimentos, já com uma equipe de fé, que mesmo sendo sexta-feira, feriado, está aqui à sua disposição para receber o seu chamado e poder atender você, Pastor Clóvis, 3573-3535. A partir de agora e até mesmo antes do programa começar, a equipe já está aí à disposição. Bem-vindo, Pastor Clóvis, boa noite. Boa noite, Bispo Antônio, boa noite a todos os que estão acompanhando o programa Obreiros em Foco. Estamos aqui preparados para atender você. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda e principalmente você que se encontra afastado e busca forças para voltar. 3573-3535, 0 operadora 11. Estamos aqui com uma equipe de pessoas preparadas para atender você. Muito bem, então. Fique à vontade para você ligar, você que nos assiste aí por essa emissora, ou você que nos ouve por alguma emissora aí da Rede Aleluia em todo o Brasil, pela internet, pelo seu tablet, seu smartphone. Seja muito bem-vindo ao Obreiros em Foco. Conosco aqui em estúdio, mais uma vez, Bispo Roberto Mauser, que estará aqui compondo a nossa equipe de fé desta noite de sexta-feira e respondendo as perguntas. Bem-vindo. Bispo Antônio, muito boa noite. Nós estamos aqui, é um prazer para a gente poder responder as perguntas dessas pessoas que têm na sua cabeça uma interrogação e não é bom você ficar com essa dúvida. Então a gente vai aqui compondo essa equipe do programa Obreiros em Foco responder as perguntas. Agora, deixa eu usar, vem aqui comigo, aqui, ó. Aqui, isso, olha aqui para mim. Deixa eu usar essa expressão que o Bispo Roberto falou, interrogação. E aí, fica uma interrogação nessa cena que você vai ver agora, que é um trecho, na verdade, da série Reis. O que o sacerdote Finéias fez? Você vai ver agora. E fica uma interrogação. Por que ele fez isso? O que acontecia na cabeça daquele homem que deveria ser exatamente o oposto, e fez o que ele fez? Eu quero convidar você para parar o que você está fazendo agora, nesse momento, e junto com a gente aqui, assistir esse trecho da série Reis. Veja só. Gente, não. Já que é assim... Não. Você não me quis, não é? Então vamos ver o que vai ser de você depois que acabarmos aqui. Deus exige tanto de nós. Cadê ele? Onde ele está que não vê nada disso? Então, o que querem falar? É o sacerdote Finéias. Ele abusou de Sâmila.
Abusou como? Ele trancou a menina no quarto de Samuel e a violentou. Não, impossível. Meu filho nunca faria isso. Ele a forçou, juiz. Que ele faria uma coisa dessas? Porque ele foi rejeitado por Samila. Juiz. Não, eu não quero mais falar sobre esse assunto enquanto meu filho não estiver presente. Bom, não seja por isso. Chamou, pai? Sim. É verdade a acusação que Samila e Ada me trazem a seu respeito? Que acusação? O que aconteceu? Você abusou de Samila. Que? Claro que não. Por que eu faria uma coisa dessa? Conte pra ele, filha. Eu tava limpando e ele me trancou no quarto. Eu falei pra ele parar, mas ele me agarrou e me forçou. Por que você tá fazendo isso comigo, Samila? Eu não fiz isso, pai. Eu jamais tocaria nela. Eu não fiz nada com a Samila. Fez sim. Essa sua acusação é muito grave, Samila. Ele me trancou no quarto de Samuel e me forçou, juiz. A Samila não mentiria, principalmente sobre algo tão sério. Eu mesmo a encontrei num estado deplorável. Juiz, por favor, faça o que é justo. Eu não fiz isso. O senhor precisa acreditar em mim. Se você não fez, por que ela está dizendo isso? Não sei. Talvez porque eu rejeitei. Você quer forçar um casamento comigo, é isso? É justamente isso que vai acontecer depois do que você fez. Eu não vou pagar por algo que eu não fiz. Cumpra seu papel de Ela homem. provavelmente se deitou com outro e quer colocar a culpa no meu irmão. Minha filha jamais faria isso. Basta! Ela sempre se mostrou interessada em mim, pai. Sempre que tinha uma chance, me tentava. Mentira. Olha aqui, seu... Calma, Malquias. Vamos conversar direito. Vá. Por que você tá mentindo, Sam? Eu fui sincero. Eu disse que não tinha sentimentos por você. É tudo mentira, juiz. Isso é simples de se resolver, meu pai. Quando o suposto ataque aconteceu? Não tem nada de suposto. Quando? Ontem pela manhã. Tá resolvido, então. Meu irmão esteve comigo a manhã toda. Na verdade, o dia todo. Sem se ausentar. Em nenhum momento nos separamos, meu pai. Trabalhamos juntos. Você fez a minha filha impura. O senhor vai mesmo deixar essa injustiça ser feita com a menina? Meus filhos estão dizendo que estavam juntos. É impossível que Finéia estivesse aqui em casa abusando de Samila. Sim, mas ela está dizendo pro senhor que aconteceu. Saiam. Juiz Eli, acredite em nós. Estamos falando a verdade. Nós não temos ninguém que nos defenda. Mas o senhor é o homem designado por Deus para fazer justiça. E a justiça será feita. Eu estou decepcionado com vocês. Me pago com mentiras e falsidades e traição. Todo o bem que eu lhes fiz. Juiz Eli... Vocês não podem mais viver nessa casa. Peguem suas coisas e se retirem. Imediatamente. E nós vamos para onde? Vão ficar comigo. Vão juntar suas coisas. Eu espero vocês em casa. Eu esperava mais do senhor. Bispo Maus, a gente vê aí uma sucessão de erros, né? E um erro não conserta o outro. Ele já errou e o pai, na qualidade de juiz, deixou mais o lado pai, o lado sentimento prevalecer, fazendo com que ele fosse ainda mais injusto. Mas quem pecou foi o filho, ele que foi lá e abusou da moça, mas ele, para encobrir o erro, foi pior do que o erro do filho. Porque ele prova ali que não
não tinha a menor condição de julgar aquela causa, porque ele estava envolvido sentimentalmente. E o filho que mentiu não ter feito nada com a moça tem o apoio do irmão, é um pior do que... Você não sabe qual é o pior, se são eles que erraram, o outro que apoiou a mentira ou o pai que fez vistas grossas e deixou ali de fazer justiça com aquela moça. Quer dizer, uma sucessão de erros que, como o senhor falou, se o juiz Eli tivesse a condição espiritual para ocupar a posição diante de Deus e de Israel que ele ocupava, então esses erros iam terminar ali, porque ele ia fazer justiça. Como se diz no ditado popular, ele ia cortar na própria carne, afinal, eram os dois filhos, né? Foi o filho, mas o outro também, que mentiu e acobertou o erro do irmão. Então, quando a pessoa é da fé, o erro vai e toma proporções até o momento em que chega até essa pessoa. Porque quando chega no momento em que a pessoa manifesta a fé, a fidelidade, o caráter de Deus, ali o problema é resolvido. Porque todos podem errar, mas chega o momento dele consertar aquele erro. Infelizmente, a pessoa não deveria aprender com os próprios erros. Ela deveria aprender com os erros dos outros. Mas muitas pessoas acabam aprendendo com os próprios erros. E chegou naquele momento, ele poderia ter resolvido, assumido o erro que ele cometeu e resolvido a situação. Só que não, ele foi provocando e outras pessoas foi entrando no meio e virou um engodo insuportável que deixa a gente numa situação, você não consegue ver essa injustiça, como nos dias de hoje, né? Os dias de hoje você vê quanta injustiça, você embrulha o seu estômago, você vê uma situação como essa. Bom, o senhor tem aí a pergunta do Luiz Felipe, lá de Campos, né, no Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos lá. Olá, Bispo, me chamo Luiz Felipe, falo aqui de Campos Goytacazes. Bispo, em Romanos 3,3 fala assim: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? O senhor pode me explicar esse versículo? Obrigado, Bispo. Olha, a resposta desse versículo, o próprio apóstolo Paulo, ele já dá. Eu quero que você leia 3 versículos comigo que eu separei para você. Vamos ver se está aí, você vai ver na sua tela aqui, os 3 versículos, que é Romanos 3, ou melhor, 3, Romanos 3, versículo 2, 3 e 4. Vamos ver. Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Olha só, a resposta aqui. O apóstolo Paulo mostra que os judeus foram privilegiados em receber a palavra de Deus, mas a maioria deles estavam sendo incrédulos. E a incredulidade deles ia aniquilar e acabar com a fidelidade de Deus? Negativo. Você viu aí nessa cena, as cenas que a gente acabou de ver, eu não tinha nem ideia que iriam entrar essas cenas. Tudo o que aconteceu ali aniquilou a fidelidade de Deus? Não, porque lá na frente tudo se fez justiça. Então, por mais incrédulos que sejam as pessoas, não vai nunca aniquilar a fidelidade de Deus. Você tem que perseverar, porque cedo ou tarde, no momento de Deus, você tem a resposta.
Perfeito. E aí é que permanecem de pé os que são fiéis. Porque Deus nunca desampara, né, Bispo Roberto Mauser? A pessoa que se mantém fiel. Se alguém não for fiel, se alguém te prejudicar, se você vê alguém agindo de forma inadequada, você não pode seguir a direção ou o exemplo daquela pessoa e nem tampouco mudá-la. Mas você tem que se guardar. Exatamente. Isso não vai prejudicar você e você não vai nem passar para frente, você vai esperar, aguardar o que Deus vai fazer, porque Ele é a própria justiça. Bom, Pastor Clóvis, falando em justiça, muito provavelmente o senhor já tem alguns nomes aí no centro de atendimento de pessoas que estão sendo injustiçadas pelo mal, injustiçadas por uma ação maligna, numa doença, um desespero na alma. E nós vamos orar por elas daqui a pouquinho, né? Bispo, a Rosélia Domes de Oliveira, ela é de Jataí, em Goiás. Ela está afastada e não consegue sair de casa. Ela não consegue fazer nada porque está com muita depressão. E a Ana, daqui de São Paulo, ela está afastada da igreja, bispo, há 20 anos. Está sendo vítima de rituais malignos, já se envolveu com os encostos e tomou banho de sangue. Veja a que ponto chega uma pessoa que se afasta de Deus, que se afasta da fé. No caso aqui da Rosélia, ela chegou a um ponto de depressão tão grande que ela não consegue nem sair de casa. Mas, Rosélia, a partir de hoje essa situação começa a mudar, o resgate chegará até você e nós estaremos orando no final do programa para que já neste sábado e no próximo domingo também você consiga sair de casa e estar diante do altar. E também aqui no caso da Ana, você precisa urgentemente voltar para a fé, se libertar dessa opressão, para que você volte a ter paz, para que você volte a ter felicidade na sua vida. Bispo Antônio, continuamos aqui na central de atendimento, à disposição daqueles que precisam de ajuda. Pastor Clóvis, lê mais uma vez o nome da pessoa que o senhor leu, que tomou banho de sangue, por favor. É a Ana, aqui de São Paulo. Olha, Ana, eu queria mostrar aqui, até aproveitar, esse é um momento bem apropriado. Hoje, sexta-feira santa, num dia como hoje, o Senhor Jesus derramou o sangue dele exatamente para que a gente não dependa de ninguém, nem de rituais, nem de situações. A Ana, né, tomou banho de sangue, talvez com a melhor das intenções, o melhor dos objetivos. Naturalmente, pensando no bem, é claro, para ela ou para alguém. A intenção a gente não sabe. Mas eu queria que você acompanhasse aqui. Olha para cá, por favor. Aproxima aqui, olha aqui, ó. Você que me ouve aí através da rádio, ou você que consegue me assistir. E era já quase a hora sexta. Isso numa sexta-feira, já era quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Pode passar, por gentileza. E clamando Jesus, com grande voz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, nesse momento aqui, ele já não tinha mais quase nenhuma gota de sangue. Vem aqui comigo, por favor. Nesse momento, ele já tinha derramado o sangue dele exatamente para que hoje a gente não dependesse de outro sangue. Você consegue entender isso? Eu consigo lhe ajudar de alguma maneira? Estou sendo claro? Ele fez isso para que você não dependesse de ninguém, nem de nada, nem precisasse nenhum artifício para você receber proteção, receber paz. Ele já fez isso. E quando ele expirou, quer dizer, morreu, né? Ele deu o último suspiro, ele expirou, colocou o último ar para fora, ali já estava resolvido. Essa hora nona que isso aconteceu, de acordo com os estudiosos, era o momento em que o sacerdote costumava anunciar o sacrifício diário do cordeiro no templo, em favor do perdão dos pecados de Israel. Você vê que a hora não foi coincidência, foi mesmo Deus mostrando, ó, esse é o meu resgate por vocês, esse é o meu cordeiro.
No mesmo momento em que o sacerdote fazia ali o sacrifício, o Senhor Jesus foi o sacrifício. O sangue foi derramado. Entendeu, Ana e todos que estão nos assistindo? Foi nesse exato instante que, antes dele expirar, quer dizer, antes dele entregar a sua vida, o Senhor Jesus declarou que tudo estava consumado. E um outro detalhe, rasgou-se ao meio o véu. Os sacerdotes que estavam dentro do templo nesse momento, cumprindo ali os seus serviços, eles devem ter se atemorizado com aquela forma espantosa. Como é que aquele véu espesso, grosso, né, ele foi rasgado, né? Como é que ele rasgou? Como é que de alto a baixo ele se rompeu daquela forma, sem intervenção humana? O véu foi partido assim, de repente. Assim também como o corpo do nosso Senhor foi brutalmente rasgado ali, um martírio que ele estava vivendo ali. E aí, por causa disso, foi extinta de uma vez, foi destruído de uma vez toda a ação maligna sobre a nossa vida. E a separação que havia já naquela época, sabe, entre os judeus e os gentios, ou seja, o caminho, o acesso a Deus se tornou livre por causa de Jesus. Isso quer dizer que você não precisa de ninguém. Isso não te faz orgulhoso, eu não preciso de ninguém. Não é com essa intenção. É só você entender que o caminho está aberto. O acesso a Deus está aberto. Você não precisa depender de nada nem de ninguém. É só aí onde você está, nessa noite de sexta-feira, você buscar, você abrir os olhos e dizer, meu Deus, me ajude. Você que está afastado da igreja, você que já foi um servo, um discípulo e hoje você se sente fraco, talvez envolvido até por um laço. Hoje você está ouvindo isso, a oportunidade, por exemplo, de amanhã, sábado, você rasgar, romper esse laço que tem aprisionado você, que faz você depender de sangue, depender disso, depender daquilo. Não precisa, o caminho foi aberto. Num dia como hoje, sexta-feira, por que você não pega o dia de hoje como um marco, né, na sua vida, para que de hoje em diante você então seja livre? Bispo Roberto, falando sobre isso, eu me lembrei desse laço. Amanhã, a gente está falando hoje, sexta-feira, mas amanhã vai ser um grande dia e uma excelente oportunidade, até para quem um dia já foi servo. Amanhã a gente vai falar sobre o terceiro laço, né? Se o senhor puder ler, e até isso vai fortalecer quem está assistindo e que de repente está desesperado. Eu vejo assim, uma excelente oportunidade da pessoa voltar para a fé e desfazer esse laço. O terceiro laço já foi o primeiro, já foi o segundo, agora será o terceiro laço que será desatado, despedaçado. Nós vamos desfazer esse laço. Está escrito em Provérbios 22:5, espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. É isso que Jesus proporcionou para todos nós com o seu sacrifício, para que nós, com ele, nas mãos dele, sem ninguém interferir, não tem nada fechando o teu caminho entre você e ele, e ali cuidar da sua alma. E esses que cuidam da sua alma, esses não têm esse laço de espinhos sobre a sua vida, Bispo Antônio. E aqui a gente tem os laços que foram literalmente desfeitos, rasgados, né? Nos 2 últimos sábados aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Amanhã será o terceiro. Olhe para mim, por favor. Será o terceiro. Pode ser para você o primeiro. Excelente. Esteja conosco para você poder desfazer os laços e ter aí a sua vida, eu diria, recomeçada. É uma chance que Deus dá para você. Tá certo? Vamos acompanhar agora experiências da Vitória lá no Ceará. E, lendo o livro Eis-me Aqui, Senhor, Deus mostrou algo muito importante para ela. E olha, você que está chegando agora, bem-vindo, vem comigo. Você está no Obreiros em Foco, noite de sexta-feira, feriado, você vai ficar com a gente no fim do programa, a gente vai orar em seu favor. Fique ligado, fique atento, até porque daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história da Mônica. A Mônica vivia de aparências. Ela tinha uma vida, ela foi obreira. Ela foi obreira, foi uma discípula, uma serva e vivia de aparências. 35 anos de idade.
Hoje ela está voltando, ela está no CPO, está reconquistando o seu espaço com Deus, a sua fé. Ela chegou na igreja com 15 anos, o tempo passou e ela foi lá no chão. Por isso você vai entender o que aconteceu com ela. Pode ser que você esteja hoje vivendo de aparência e precisando também resgatar a sua fé. Mas antes, vamos saber qual foi a experiência que a Vitória, lá no Ceará, teve lendo o livro Eis-me Aqui. Vamos lá. Eu me chamo Vitória, eu sou aqui do interior do Ceará e vim contar um pouco da minha experiência com a leitura do livro Eis-me Aqui. Aqui na página 22 diz assim: se o Senhor quiser, tem o poder para executar qualquer obra sozinho e com perfeição. Mas ele prefere escolher seres humanos imperfeitos para que possam cooperar com o seu reino. Para o servo de Deus, ler essa frase é um avivamento, porque nos faz valorizar ainda mais a escolha que Deus fez. E na página 22 completa dizendo assim: de fato, é um gesto de insanidade espiritual agir de forma fria e indiferente à escolha pessoal do Todo-Poderoso. Porque para o servo é uma honra saber que foi escolhido e que pode diariamente servir com a sua vida ao Altíssimo e também ajudar aos outros, aos mais necessitados. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você que está nos assistindo nessa noite também foi escolhido. É preciso que você se escolha, né? Você precisa reconhecer isso para que você tenha essa oportunidade. Deus te escolheu, mas você se escolheu, você assume isso, você se dá, eu diria, você se dá a si mesmo essa oportunidade. Está aí o que aconteceu. A Vitória, lendo, ela entendeu isso. Então, quando a gente se dá, ou quando você dá para si próprio a oportunidade de ser escolhido, Deus age na sua vida. Falar em escolhido, amanhã nós vamos estar desfazendo o laço e nessa reunião amanhã, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a apresentação, né, dos voluntários do grupo Depressão Tem Cura e do sócio educativo. Está aqui, ó, a apresentação Depressão Tem Cura, sócio educativo, amanhã, 18 horas, aqui do Templo de Salomão. Você que faz parte do grupo, você é voluntário, é bom você até convocar. Eu até aproveito para pedir que você faça essa convocação. É claro, todos já estão mobilizados, mas não custa nada você mandar uma mensagem. Olha, o nosso dia é amanhã, todo mundo lá mobilizado para receber essa apresentação, uma vez que vocês foram também escolhidos. Falar nisso, vamos acompanhar essa expectativa dos grupos para o que vai acontecer amanhã, 18 horas, em direto aqui do Templo de Salomão. Vamos ver. Olá a todos, eu sou a Simone, do Bloco de Alcântara, no Rio de Janeiro, e também estou nessa expectativa para esse dia 16 de abril, às 18 horas, onde será apresentado o grupo Depressão Tem Cura, diretamente do Templo de Salomão com o Bispo Júlio. Eu vou assistir na igreja em Inoã. Vem com a gente! Olá pessoal, estamos aqui com o grupo sócio-educativo, todos voluntários do sócio-educativo da nossa catedral aqui de São José do Rio Preto. Porque esse sábado a gente vai ser apresentado. Esse sábado agora, dia 16 de abril, a gente vai ser apresentado junto na reunião de servo. Que hora a gente vai estar aqui, pessoal? Às 18 horas! Então, estamos nessa expectativa, como vocês podem ver, todos nós aqui estamos nessa expectativa. E a gente vai estar aqui na nossa catedral, na rua General Grissério, número 4440. Esperamos todos vocês. Muito bem, olá a todos, meu nome é Bruno. Falo aqui diretamente de Fazenda Rio Grande, do estado do Paraná. E eu estou com uma expectativa muito grande para o dia 16 de abril agora, onde o Grupo Depressão Tem Cura, o qual eu faço parte, será apresentado, será consagrado, né, na reunião dos discípulos, diretamente do Templo de Salomão com o Bispo Júlio. Tenho certeza que será uma reunião muito abençoada e conto com a presença de todos vocês. Um abraço e vejo vocês lá. Meu nome é Daniane. E eu sou o Edinaldo. Fazemos parte do grupo socioeducativo aqui na Catedral de Franca. Sábado, dia 16, estaremos juntos na reunião dos discípulos. Olá, meu nome é Ilane. Meu nome é o Alisson. E falamos aqui de Candeiro de Amari, do estado de Rondônia. E no dia 16, estamos na expectativa da reunião dos discípulos com o Bispo Júlio Freitas, diretamente do Templo de Salomão. Você é nosso convidado especial, onde o grupo Depressão Tem Cura irá ser apresentado. Um abraço para vocês também aí de Rondônia, né, que estão
assistindo o programa e também aí na expectativa dessa apresentação amanhã. O Bispo Júlio, ele fala a respeito da visita que vai acontecer neste domingo em Guarulhos. Ele estará nesse domingo de Santa Ceia, né? Ou seja, depois de amanhã, o domingo que a gente está encerrando aí a Semana Santa, com a Santa Ceia ali, domingo de Páscoa. Ele vai estar em visita missionária em Guarulhos. Um abraço você de Guarulhos que está acompanhando o programa, todos os obreiros, CPOs, todo o povo aí de Guarulhos. Se prepare para essa visita. A partir de 9h30, na verdade, vai começar a reunião. Mas é bom que você chegue antes. Você vê aqui ao lado a nossa catedral. Verifica aí. A fachada da nossa catedral aqui, na Paulo Facine 705, no bairro de Macedo, né? O bairro Macedo aí, dentro da nossa querida cidade de Guarulhos. E nós temos aí agora o Bispo Júlio com essa mensagem, ele fala aqui no Jardim Bíblico a respeito também dessa visita missionária nesse domingo de Santa Ceia aí em Guarulhos. Vamos ver. Guardar mágoas, olhar com maus olhos ou planejar vingança contra alguém que lhe prejudicou. O que esperar diante do que você está plantando? Uma boa colheita? Certamente que não. Preste atenção, meu amigo. Seja você conhecedor da verdade ou não, não é por acaso que você está me assistindo. Quem é de Deus, pensa com os pensamentos de Deus, de acordo com a sua palavra, doa a quem doer. Se queremos colher coisas boas, nós temos que plantar coisas boas. E isso começa aqui, ó, na minha mente, aqui, ó, na sua mente. Deus nos dá os seus pensamentos. Os pensamentos dele, por meio da sua palavra, produz fé, certeza, força, coragem, direção, equilíbrio, para que possamos praticá-los e sermos fortes e vencedores. Daí a razão pela qual eu vou estar aí com vocês em Guarulhos. Atenção, você que tem sido bombardeado aqui, ó, na sua mente, com pensamentos negativos, ruins, e você tem plantado mágoas, ressentimentos, quer fazer justiça com as próprias mãos, fica falando que não deve, que Deus não me ama, que Deus não existe. E se ele existe, ele não se importa comigo. Isso não é verdade. Deus me colocou aqui para dizer a você que no domingo, dia 17, no domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, eu vou estar em Guarulhos com todos vocês, no endereço Avenida Paulo Facine, 705, Macedo. O pastor responsável pelo trabalho evangelístico da Igreja Universal aí em Guarulhos, o pastor Anselmo, sua esposa e toda uma equipe de pastores, obreiros, sabe, voluntários de todos os grupos e membros da igreja estarão conosco em uma só fé. Eu vou chegar cedinho e a partir das 8h30 eu vou estar na entrada da Catedral da Fé aí em Guarulhos para recepcionar a você e aos seus convidados. Leve uma garrafinha com água. Eu vou levar aqui do Templo de Salomão um pouco da água do poço do solo sagrado para que você seja então, por meio desta água, purificado. Haverá purificação, porque a água, símbolo do Espírito Santo, vai lavar, começando pelos pensamentos ruins, de fazer vingança, justiça com as próprias mãos, pagar o mal que lhe fizeram com o mal. Quem lhe prejudicou, meu amigo, tem que ver em você um exemplo a ser seguido e não uma pessoa amargurada, frustrada. Essa é a verdade. Avenida Paulo Facine 705, Macedo. Aí, em Guarulhos, estaremos com o pastor Anselmo e toda uma equipe de homens e mulheres de Deus para fazer uso da fé através da água consagrada à Santíssima Trindade, nesse domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Não esqueça, tudo começa aqui, na nossa mente. Coloque aí agora na sua mente o objetivo de estar conosco neste domingo, porque tudo será diferente. Até lá! Muito bem, então todo o povo de Guarulhos aí esteja na expectativa. E como o bispo falava agora,
É claro que quem é de Deus pensa com os pensamentos de Deus. Quem é de Deus é dirigido eu diria, pela cabeça de Deus, vamos dizer assim. Não pela cabeça desse mundo, nem com os pensamentos de ninguém. Por essa razão que depois de amanhã nós vamos ter a Santa Ceia da Páscoa, né? Vamos estar, na verdade, não é comemorando, eu diria, vamos estar renovando as nossas forças, né? Porque quem é de Deus comemora a sua salvação todos os dias. Permanece com Deus todos os dias. A gente vai estar renovando as nossas forças nesse domingo de ressurreição. E vocês em Guarulhos são convidados para essa grande reunião a partir das 9h30 com a visita do Bispo Júlio aí. Tá certo? Daqui a pouquinho, atenção, pare o que você está fazendo e se prepare. É muito forte a história da Mônica e eu queria que você se preparasse para assistir o testemunho da Mônica que vivia de aparência. Daqui a pouquinho, aqui no Obreiros em Foco. Mas antes, nós vamos com a Cíntia Bispo Mauser, lá de Belém do Pará. Ela tem uma pergunta, ela quer tirar uma dúvida. Vamos responder essa pergunta. Olá, bispo, eu sou Cíntia, sou de Belém do Pará e a minha pergunta é, eu tenho um ente querido, nós moramos na mesma casa e ele está afastado e nós gostaríamos de saber como nós devemos proceder com ele, porque ele é uma pessoa muito difícil de se lidar e eu gostaria de saber justamente quando ele atinge a minha mãe, como nós devemos proceder. Olha, Cíntia, eu não sei qual é o grau de parentesco, eu não sei se é um jovem, se é um senhor, eu não sei como é esse seu ente querido. Se a casa é dele, se vocês estão na casa dele, eu não sei por que esse comportamento. Uma coisa é certa, o comportamento dele não está correto. Mas o que você deve fazer? Você que tem acreditado, que tem participado, está fazendo parte dos que são da fé. Dar para ele bom testemunho. Você tem que dar o melhor testemunho para ele. Agora, dentro da palavra de Deus, Deus já deixou uma promessa. Nós não precisamos nos voltar contra ninguém. Você não precisa se voltar contra ninguém. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Tenha paciência aí com esse seu familiar, esse seu ente querido, que às vezes até ofende a sua mãe, como você disse. Olha só o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis 12:3, está escrito o quê? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não precisa haver nenhum tipo de preocupação, nem de querer fazer o mal e nem de querer fazer o bem, porque se a pessoa faz o bem para você, ela receberá o bem na vida dela. Se ela fizer o mal para você, ela mesma estará fazendo o mal para ela mesma. E essa pessoa coloca na mão de Deus, coloca na mão de Jesus, faz oração por ela. Quando você puder, convida. E se já convidou, não quer, você deixa para lá, porque nós temos outras passagens na Bíblia que fala que é como se você vai falar da palavra de Deus, é como se você estivesse jogando pérolas aos porcos. Bom, deixa eu vir para cá. Pastor Clóvis, eu queria que o senhor falasse um pouco. O senhor tem aí mais alguns nomes? O senhor já vem vir para cá e a gente vai juntos aqui, nós vamos assistir a história da Mônica. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, vou me sentar aqui, a respeito do tour, que na verdade é o estudo bíblico, né, que acontece diariamente, inclusive, né, aqui no Templo Salomão, aí no Tabernáculo. E o que é necessário às pessoas que nos assistem, não só de São Paulo, mas a gente sabe que vem caravanas, ou até individualmente, pessoas de todos os estados do Brasil e até do mundo, né? Não só conhecer o Templo Salomão,
mais do que conhecer, se envolver com as coisas de Deus e fazer esse estudo bíblico que é o tour aí no tabernáculo. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Bispo, inclusive hoje, dia de feriado, o estudo bíblico no Jardim do Templo foi feito em todos os horários. Recebemos pessoas do Brasil inteiro e amanhã, sábado pela manhã, estaremos recebendo caravanas de todos os estados do Brasil que vieram passar esse final de semana num evento especial que está acontecendo aqui no Templo de Salomão. Pessoas de todos os estados estarão participando desse estudo bíblico no jardim. E para que a pessoa também participe, ela precisa entrar em contato, fazer agendamento, é muito simples, pode ser através do site jardimbiblico.com ou através do WhatsApp, que é 0 operadora 11 3573 3641. O estudo bíblico no jardim está aberto a todas as pessoas, independente de crença ou de religião. Nós estaremos ali conduzindo a pessoa a conhecer um pouco da história do povo hebreu, a aliança que Deus fez com o povo de Israel no passado, através do tabernáculo e a conexão que existe entre o passado, o tempo bíblico do passado e o presente. Estamos aí vivendo a Semana Santa e o que a pessoa vai ver e vai ouvir nesse estudo bíblico no Jardim do Templo tem tudo a ver com essa fé que estamos vivendo nesses dias. O senhor tem aí mais nomes de pessoas, por favor? Bispo, a Márcia Luiz, ela é aqui da Vila Formosa, em São Paulo. Ela está afastada, mas ela pertencia a uma outra denominação, se separou do marido, pois ele estava bebendo demais. Ela pertencia a uma outra igreja, mas entrou em contato conosco e nós iremos ajudá-la. E temos aqui também o José, de Belo Horizonte. Ele pede ajuda para o filho, que se afastou da igreja, está nos vícios e chegou a tentar suicídio. Márcia, José, a oportunidade está diante de vocês. Nesse final de semana, amanhã sábado, no domingo de Páscoa, vocês têm a oportunidade de estar diante do altar. Se eles tomar uma decisão errada de se afastar de Deus, eles podem tomar a decisão certa de voltar para Deus. Estaremos orando daqui a pouco por eles, bispo. Pastor Clóvis, então o senhor pode vir para cá, ficar aqui conosco, já trazer os nomes, enquanto a gente vai aqui assistir a história da Mônica Barros de Oliveira, 35 anos. Hoje ela é CPO, porque ela está já no caminho certo, graças a Deus, ela soube aproveitar a oportunidade, mas por um período ela pediu para sair da obra. Mentiu, dizendo que havia pecado, para criar um pretexto para sair da obra, né? Isso pode ser familiar, isso que a gente está falando aqui, para alguns. De repente você esteja com o mesmo objetivo e arrumando alguma desculpa aí para tentar também sair. E pode ter certeza que são pensamentos malignos. A exemplo da Mônica. Ela ficou 6 meses na igreja, depois que saiu da obra, e depois se afastou. Aí começou a ouvir vozes, descobriu traições do marido, problemas espirituais. Ela começou a manifestar espíritos malignos no corpo dela, dentro de casa. Olha que quem expulsava espíritos malignos e ajudava as pessoas passou a receber esses mesmos espíritos. Você vê que a situação fica de mal a pior depois que a pessoa não entende o que está acontecendo e não se recupera. Melhor do que eu, ela vai falar a respeito. Eu queria que você parasse o que você está fazendo agora e, por favor, prestasse atenção. Na sequência, a gente vai fazer oração por vocês. Veja só. Meu nome é Santuza Mônica Barros de Oliveira, tenho 35 anos. Eu cheguei na igreja aos meus 15 anos, passei por libertação, tinha alguns problemas, né? Tinha depressão, tentei suicídio, tinha uns problemas espirituais, né? E aos meus 15 anos eu conheci Jesus, né? Tinha problema com álcool também, bebia demais. Aos meus 15 anos conheci Jesus, fui para a igreja através de um convite. E passei pela fase de libertação, manifestava. E durante esse tempo, quando eu fiz 18 anos, eu fui levantada a obreira. Fiquei na obra por 6 anos, aos meus 20 anos me casei.
E durante 2 anos fiquei firme na igreja, né? Logo então, em seguida, meu esposo acabou se afastando da igreja. Eu, por estar fraca na fé, aí fiquei durante 6 meses firme na igreja. Logo em seguida, eu ia trabalhar na reunião, trabalhava nas reuniões, colocava uniforme normal, né? Só que dia de quarta eu conseguia trabalhar na reunião normalmente. Dia de sexta-feira eu já tinha uma dificuldade. O pastor, na hora da oração forte, eu sempre pegava uma criança, subia para a escolinha. E nisso, quando já se passaram na outra semana, coloquei o uniforme no domingo, trabalhava na reunião. Aí já comecei a parar de ir aos domingos para a igreja, parei de ir às quarta-feira. Quando eu dei por mim, eu estava vivendo de aparência, só era obreira pelo nome, né? Atendida pelo nome. Já não tinha nem Espírito Santo mais, porque eu passei a ter problemas seríssimos e acabei pedindo para o pastor para me tirar da obra. E o pastor não quis na época, pediu para me buscar, cuidar de mim, mas eu falei para ele, entreguei o uniforme e falei para ele que eu tinha pecado, ainda menti, porque eu não pequei, né? Mas entreguei o uniforme para ele. E nisso, eu ainda fiquei firme na igreja ainda uns 4 meses e em seguida eu me afastei. Tudo que eu tinha me libertado antes acabou voltando, pior, né? Eu acabei descobrindo traições do meu marido. Eu ficava ouvindo vozes. Aí falava, vai lá, mexe no Facebook dele, eu te dou a senha. Aí me passava a senha, eu escutava nitidamente. Aí eu descobri várias traições dele. E aquilo foi me deixando com revolta, indignada. E acabei por aí que fiquei com outros tipos de problema, né? O problema espiritual começou a voltar novamente. Eu comecei a manifestar em casa. Meu filho, na época, tinha 3 anos de idade. Tinha vontade de suicídio novamente. E quando meu marido estava na cama, eu, por várias vezes, pegava a faca e queria matar ele dormindo. E escutava também aquela voz falando, mata o teu filho também. E depois se mata, né? Por várias vezes eu ouvia essa voz falando audível, né? E não tinha paz. Quando eu ia deitar na cama para dormir, eu ficava ouvindo aquele monte de voz falando comigo e comecei a ficar muito perturbada. Aí foi quando eu me deparei que eu precisava voltar. Só que eu não tinha forças para voltar. Não tinha forças para voltar, não conseguia nem orar e as pessoas me convidavam para estar indo para a igreja e eu rejeitava os convites também. Então, um certo dia na minha casa, eu manifestei, passei mal. Acordei, o pastor estava na minha casa, me ajudando na libertação. Aí acabei voltando, né? Mas não tinha aquela força de me afirmar. Eu queria ficar bem, mas não tinha força de me afirmar. Foram se passando os anos e eu só vivia na igreja de aparência também. Continuei fazendo tudo de novo no mundo, bebendo, saindo com as minhas amigas, pós-serviço, não ia para casa e ia beber. Aí, passaram-se um tempo, eu estava dormindo na minha casa, e eu sempre era de ouvir vozes, né? Aí eu escutei uma voz falando comigo e eu não dei ouvido a ela. Fui dormir. Nessa que eu fui dormir, aí eu abri o olho, era 1 da madrugada. Aí acordei com um negócio me sufocando, pulando em cima de mim, né? E eu não conseguia ter reação para nada. Não conseguia me levantar, não conseguia fazer nada. Ali, para mim, seria o último dia. E eu pedi para Deus uma oportunidade. Ali não conseguia falar, mas eu pedi para Deus uma oportunidade naquele dia. Estava me sentindo asfixiada. E nesse dia, a minha cunhada chegou na minha casa, no meu quarto, até ela sentiu, né, que ali tinha alguma coisa ruim. Ao mesmo tempo que eu queria ficar bem, alguma coisa queria me dominar o meu corpo. Então, nisso, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu acabei ficando bem e voltei. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia da oportunidade que Deus tinha me dado, mas o mundo parecia que me chamava. Aí, um certo dia, o meu pai acabou ficando doente e ele vivia falando para mim, você tem que voltar, você tem que pegar firme, você era obreira, olha como que você tá. E eu não dava vida para aquilo, né? Aí acabamos levando o meu pai para o médico e ele vivia falando isso para mim. E o meu pai, que antigamente ele era crítico da igreja, falava muito mal. Aí nesse dia, o que aconteceu? Ele falou para mim, minha filha, volta,
você fazer a vontade de Deus, volta. Ele falou assim, eu tinha medo de morrer, hoje eu não tenho mais. Eu me entreguei para Jesus, eu aceitei Jesus. Volta para ele também. Aí naquele dia, quando foi na segunda-feira ele falou isso, quando foi na quinta meu pai veio a óbito, né? Aí foi aonde eu vi que eu precisava de Deus, que foi ele ali, mas era para ter sido eu, né? E Deus, ele me deu uma oportunidade, né? Ele me deu essa oportunidade e acabei voltando, né? No final de 2018 eu já estava indo, mas eu me afirmei em 2019 mesmo. Me entreguei com tudo. E eu vi que esse mundo não tem solução. Esse mundo, pra mim, já não existe mais. Eu acabei voltando. Deixei a vida errada, larguei tudo. Pra poder voltar pra ele. Que eu precisava demais. Desculpa. Quando eu falo a respeito disso, eu sinto uma alegria imensa. Porque eu tô tendo a oportunidade de estar aqui hoje. Dando meu testemunho para as pessoas estarem vendo também. E falar para elas que tem chance, que tem oportunidade para cada uma delas. Talvez a gente pode estar tendo a última oportunidade e a gente não sabe. Então, para voltar por enquanto é tempo. Eu era muito depressiva, oprimida e tudo que eu tenho hoje para mim é maravilhoso, é tudo. E hoje eu estou muito feliz, sou muito feliz. Tô voltando de novo, assim, aos poucos, né? Hoje a gente tem essa aprendizagem, né? Não pelo uniforme, né? Mas a pessoa que... O obreiro valorize bastante hoje. A obra de Deus, ela não é brincadeira. A gente não pode estar de aparência. Se não estiver bem, tem que pedir ajuda, né? Porque a gente lida com almas direto. Então a gente não pode estar brincando com as pessoas. Um dia eu brinquei, né? E hoje... graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de eu estar aqui hoje. Estou firme com Ele, né? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?
Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, noite de sexta-feira santa, quem sabe também a alma de muitas pessoas nessa noite está em escuridão. É noite também na alma de tanta gente que perdeu a vontade de viver, que está desesperada, aflita, que vê aproximar-se o fim de semana e como tem sido noites e dias de muita angústia, de muito desespero. Mas eu te peço em favor de toda essa gente, aonde quer que eles estejam, meu Pai, que haja luz, que o Senhor venha iluminar os pensamentos, venha iluminar a alma desta pessoa que está pensando, meu Pai, que a vida terminou, que não tem mais jeito, está usando de argumentos e artifícios para tentar provar para todo mundo que não tem mais jeito, que não há saída. Então, meu Pai, nesse exato momento, visita essa gente dentro de um hospital, num lugar de desespero, talvez no cemitério, quem sabe, na porta de um cemitério agora à noite. Pessoas que estão ali perdidas, familiares desesperados, porque numa hora como essa não sabem onde estão os seus queridos. Noite de sexta-feira, feriado nacional, onde está meu filho, meu marido? Eu recebi um telefonema agora que fulano não chegou em casa até agora. Oh, meu Deus, livra essa gente desse peso, dessa agonia. E ao terminar esta oração, termine também todo esse sofrimento. Aonde quer que esteja chegando a nossa voz, a nossa oração, que o teu poder se manifeste para livrar, para arrancar todo o mal. E em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que saia de uma vez todas as forças malignas, toda a força do inferno na vida destas pessoas. Seja, meu Deus, cada pessoa que ligou para o programa, visitado agora, neste momento, que a tua boa mão venha alcançar a cada um deles. E no momento em que nós bebermos desta água, ela seja como se fosse um remédio pela fé. É assim que a gente crê, é assim que o Senhor age conforme a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo aí onde você está. Abra os seus olhos, diga graças a Deus. Bebamos juntos da água. Vamos lá. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Muito bem, lembrando que amanhã, sábado, aqui às 18 horas, direto do Templo de Salomão, nós vamos estar ali cortando, quebrando, arrebentando o terceiro laço. E também fazendo a apresentação do grupo socioeducativo e do grupo Depressão Tem Cura, tá certo? Pastor Clóvis, obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Queria dizer a todos que as portas da Igreja Universal sempre estarão abertas para aqueles que querem ter um verdadeiro encontro com Deus. Bispo Roberto Mause, obrigado pela presença, suas considerações finais. Vamos continuar acreditando na fidelidade de Deus. A incredulidade não vai aniquilar a fidelidade de Deus. Obrigado pela sua companhia até agora. Ótima noite de descanso e um ótimo fim de semana. Domingo, Santa Ceia de Páscoa. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.